Então, nesse vídeo, a gente vai estudar, utilizando o trilho de ar, um movimento retilíneo uniforme. A gente vai analisar o movimento do carrinho executando um movimento retilíneo uniforme. A gente vai extrair informações de tempo, de comprimento e a gente vai determinar velocidade média, o comportamento da distância em relação ao tempo e vamos interpretar os nossos resultados, analisando se a gente consegue descrever o nosso movimento utilizando as equações de movimento retilíneo uniforme. Então, todo o material, toda a descrição já foi feito em um vídeo prévio. Então, se vocês quiserem saber todas as informações sobre essa montagem, vocês podem olhar em um outro vídeo nosso. Okay? Então, aqui a gente vai fazer a execução do nosso experimento, vai executar o nosso experimento. Eu vou usar como nosso auxiliar o Wagner, ele vai fazer as medidas do tempo no nosso software e eu vou fazer todas as alterações necessárias no nosso equipamento, poder fazer as medidas de tempo e de comprimento. Nós vamos fazer em torno de 3 medidas de tempo para cada comprimento de espaço percorrido pelo nosso carrinho. E aí depois a gente vai fazer análise dos nossos dados, extraindo média de tempo e desvio padrão do nosso tempo. Como nós estamos trabalhando com movimento retilíneo uniforme, a gente não quer a presença de nenhuma aceleração no nosso movimento. Então a gente vai analisar o movimento que ocorre na horizontal do nosso carrinho e a gente vai tentar retirar ao máximo o atrito com a superfície. Então, a gente vai ligar o gerador de fluxo de ar e vamos analisar o movimento do carrinho quando a gente der um impulso inicial, mas sem a força ficar atuando sobre ele o tempo todo. Então, a gente vai dar um peteleco no carrinho utilizando o eletroímã e vamos analisar o movimento que é executado pelo carrinho depois que ele é lançado. Então, a ideia seria que esse movimento se perpetuasse caso você não tivesse atrito nenhum, ou seja, caso você não tivesse nenhuma força para impedir esse movimento retilíneo uniforme, certo? Então, a gente vai analisar primeiro uma distância de 100 milímetros entre os dois sensores e a gente vai aumentar progressivamente de 100 em 100 milímetros a nossa distância e vamos fazer essa varredura até, nós temos aqui 300 até 700. E aí finalizamos o nosso experimento. Então a gente acabou de fazer as nossas medidas para uma distância que é entre os sensores de 100 milímetros. Então nosso carrinho está finalizando em 200 milímetros e o nosso último sensor está em 300 milímetros. E a partir de agora a gente vai mexer somente na posição deste sensor, mantendo esse daqui fixo. E aí nós vamos para 400, 500, 600 e 700. E repetindo nossa medida 3 vezes para cada comprimento. Tá? Então, é importante a gente destacar que nós não temos uma precisão da medida de comprimento de 1 milímetro, que é a precisão aqui que a gente tem na nossa régua. Então, a gente vai medir uma certa imprecisão relacionada com a posição que a gente está com dúvida na hora de medir comprimento e vai indicar essa como sendo a nossa incerteza. Agora eu vou mexer com a posição somente de um sensor, vou colocar ele aqui posicionado no valor de 400 milímetros. Tá vendo? Eu posso usar outros equipamentos para poder posicionar com certa precisão ou o que eu precisar, ou que tiver incerteza ou dúvida relacionada com alguma medida, eu posso usar outros equipamentos para poder diminuir essa incerteza. Então eu coloco aqui no valor de 400 e repito o experimento para medir o tempo entre
esses 2 sensores nessa nova posição. Então agora eu vou ligar de novo o gerador de fluxo de ar. Assim a gente finaliza nossa sessão de extração de dados. Agora a gente consegue construir uma tabela e também definir gráficos e correlações entre distância e tempo. Depois que nós finalizamos a coleta de dados experimentais, então nós conseguimos construir uma tabela. Então aqui tem uma tabela com os resultados que nós obtivemos de tempo, quando nós fizemos repetições de medida de tempo, para quando o carrinho percorria 100 milímetros, 200 milímetros, 300, 400 e 500 milímetros entre os sensores. Então, essa daqui é uma metodologia de extração de dados, mas não é necessariamente a única. Existe também outra possibilidade. Você pode, por exemplo, colocar uma série de sensores, todos em seguida, durante o comprimento do seu movimento do carrinho, e eles irem acionando para o mesmo movimento. E aí você faria análise de dados para aquele movimento. E você também poderia fazer uma outra metodologia onde você usa maior número de pontos. Ao invés de usar só 5, que aqui é o nosso caso, 100, 200, 300, 400 e 500, você poderia usar 50, 100, 150, 200, 250 e assim sucessivamente. E não necessariamente precisaria de fazer 3 medidas para cada uma dessas distâncias. Então você pode fazer uma vez só a análise do movimento com vários sensores. Você pode também fazer análise do movimento para vários lançamentos e com mais distâncias sendo analisadas. Ou você pode fazer um número menor de medidas, que foram o nosso caso, com algumas repetições. 3 repetições não é um número grande de repetições, mas considerando a possibilidade de podermos fazer várias distâncias diferentes, essa repetição vai diminuir o desvio dos nossos pontos em relação ao comportamento geral. Ok? Então essas são algumas abordagens, nós vamos seguir com essa. Ou seja, nós repetimos algumas vezes, 3 vezes é um número pequeno, você poderia fazer até 5, 6 mais vezes as medidas do tempo para cada um dos comprimentos entre os sensores. Tudo bem, então o que a gente faz agora? Nós temos os dados experimentais para 100, 200, 300, 400 e 500 milímetros. O que a gente faz é a análise desses dados. Como é que a gente faz isso? Temos 3 valores diferentes, ou às vezes mais valores diferentes, para cada um dos comprimentos percorridos. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar com estatística. Nós vamos ter que lidar com o valor médio das suas medidas e desvio padrão. Então, a gente vai pegar as medidas, vamos somá-las, dividir pelo número total de medidas e aí você tem o valor médio. E depois você vai analisar o quão diferentes estão as suas medidas desse valor médio que foi calculado. Esse software aqui que eu estou usando, que é o Kaleidagraph, ele já te dá todas essas informações. Então, se você selecionar os seus pontos, clicar com o botão direito e olhar nas estatísticas, você já tem a média e o Standard Deviation, que é o desvio padrão. Então aqui o desvio padrão está dizendo 0,007 e a média 0,448. Então a média está aqui 0,448. E por que não está aqui 007? Porque eu considerei também uma incerteza associada com as medidas de tempo do nosso equipamento de medida. Nós não temos essa informação, nem no manual de instrução e nem nas especificações que nós temos no computador do equipamento. Então o que a gente fez foi considerar a maior incerteza na última casa dos algarismos que são fornecidos. Ou seja, a gente considerou uma incerteza de 0,0009. Aqui tem uma casa, aqui tem outra, aqui tem outra. Então na quarta casa, depois da vírgula, nós consideramos a maior incerteza, então 9. Por isso que deu 0,08 aqui, porque eu somei o desvio padrão dessas medidas com a incerteza do equipamento. Isso foi repetido para todas as outras medidas.
tudo bem, nós temos esses dados aí, o que a gente faz com isso agora? Então, o nosso objetivo principal nesse experimento é estudar se o movimento desse carrinho na horizontal, ele pode ser descrito pelas equações que descrevem movimentos com velocidade constante, as equações da cinemática de movimentos retilíneos uniformes. Então, a gente vai buscar agora encontrar uma relação entre as distâncias percorridas, os deslocamentos do carrinho e os tempos para cada um dos deslocamentos. Então, a gente vai fazer uma nova tabela com as distâncias percorridas, então 100 milímetros, 200, 300, 400 e 500, e o tempo médio e a incerteza de cada uma das medidas, que no caso a gente vai usar esses valores de tempo médio e as incertezas de cada uma dessas medidas aqui de tempos médios. Então tá aqui, essas duas primeiras colunas aqui representam o deslocamento, que é dado em milímetros. Aqui eu coloquei o número de algarismos significativos como 3. E essa outra coluna aqui representa a minha incerteza relativa à minha medida de comprimento. Então, lembrando que usualmente a gente trabalha somente com algarismo significativo na nossa incerteza, e que a nossa incerteza nas medidas lá, elas estão relacionadas com a nossa incapacidade de determinar exatamente aonde é o início do nosso deslocamento e aonde é o fim do nosso deslocamento. A gente não tem essa certeza, e isso é quem define aí a nossa incerteza da medida. Aqui, então, a gente tem também os valores médios do nosso tempo. Esses valores médios foram valores que a gente obteve lá na média dos valores de tempo, e essa daqui, esse incerteza, o erro tempo, está relacionado com a soma entre a incerteza do equipamento e o nosso desvio padrão. Lembrando que a gente usa um algarismo significativo na nossa incerteza, certo? Então, o que a gente faz com isso agora? Então, agora a gente consegue representar as duas grandezas, distância percorrida, no nosso caso é deslocamento, e o tempo para cada uma dessas distâncias. E a gente consegue, com esses dados, construir um gráfico. Então aqui nós teremos no eixo X o tempo e no eixo Y o deslocamento. Então aqui nós temos os dados experimentais. Observem que o comportamento ele parece bastante linear, então está visivelmente se comportando como uma reta. Os dados, né, estão se comportando como uma reta. Outra coisa que é bastante interessante a gente perceber é que é mais ou menos o mesmo tempo para cada 100 milímetros. Então aqui terminou um pouquinho antes, mas aqui também um pouquinho, mais um pouquinho. Então você vai observando que é mais ou menos o mesmo tempo para cada um dos deslocamentos, o mesmo tempo para cada um dos deslocamentos. O que é o próximo passo? Então, estamos com o objetivo, nosso objetivo é ver se a gente consegue descrever esses dados experimentais com as equações de movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai buscar ajustar os dados experimentais com uma reta, tá bom? Lembrando que é importante também ser inserido o erro relativo a cada uma das suas grandezas. Então, a gente tem um erro de Y como o erro da distância e o erro em X como o erro do tempo. No caso, são as incertezas, né? E aí a gente teria esses resultados aqui para as nossas incertezas relativas a X e a Y. Ok. O próximo passo, então, é ajustar uma reta a esses dados experimentais e estudar o quão bom é esse ajuste em relação aos nossos dados experimentais. Então, foi isso que foi realizado aqui nesse outro gráfico. Então, a gente tem os dados experimentais e essa reta aqui representa o comportamento geral
dos dados experimentais. Então, observe que se você tivesse um monte de pontos para várias distâncias percorridas diferentes, você teria uma quantidade bem maior aqui de pontos espalhados e o comportamento da reta tentaria se ajustar àqueles dados experimentais que você tem. Então, seria uma busca para encontrar um comportamento através de vários dados, ou seja, isso seria uma análise em termos de estatística também. Então, aqui a gente observa que a inclinação da nossa curva corresponderia a 248,09, que é o termo multiplicativo do x, que no caso é o nosso tempo. Esse termo multiplicativo do x é o que a gente chama de coeficiente angular da reta, e esse menos 13,829 corresponderia ao intercepto do eixo y, ou seja, é aonde que a sua reta vai cortar o eixo y. Observe que isso aqui vai dar menos aproximadamente 14 milímetros, ok? O nosso ajuste aqui está indicando 99,95% de adequação, ou seja, de representação dos nossos dados feita pela curva, ou pela reta, ou seja, nós estamos conseguindo com uma fidelidade de em torno de 99,95 representar o comportamento dos nossos dados experimentais. Beleza, mas só isso não é o suficiente. Por quê? Porque são várias as possibilidades de reta que podem ser criadas para ajustar esses dados. Então, nós também associadas às duas constantes aqui, que seria a inclinação ou coeficiente angular da nossa reta e o intercepto ou coeficiente linear da nossa reta, uma incerteza. Nós temos também uma incerteza associada. E existem softwares que já te informam essas incertezas. Um deles é o Orange. Então aqui nós temos justamente essas informações. São os mesmos dados experimentais que a gente tinha no Kaleidagraph, só que aqui a gente tem a equação, os coeficientes lineares e angulares estão trocados nessa equação, mas o que importa para a gente é isso. Slope corresponde à inclinação. Então deu 248,08, que é muito parecido com 248,09, porque aqui ele está já aproximando, né? E a nossa incerteza seria de 4,4. Então lembrando, a gente sempre considera a nossa incerteza como um algarismo significativo somente. Então aqui seria 248 mais ou menos 4 milímetros por segundo, porque um eixo está relacionado com milímetros e o outro com segundos, e o intercepto seria de menos 14 aproximadamente, mais ou menos 6. O que é interessante a gente observar? Note que o intercepto ele não dá zero, o que é uma coisa em termos de interpretação dos nossos dados um tanto estranha. Por quê? Porque o nosso deslocamento é uma análise em termos de variação de comprimento, ou seja, é o final menos o inicial. Nós não estamos considerando posições iniciais. Dessa forma, a nossa equação para movimento retilíneo uniforme, ela não poderia ter esse coeficiente linear, ou seja, a posição inicial ela tem que ser zero. No nosso caso, ela não deu zero. Como é que a gente diminui ou faz esse valor aqui tender ao mais próximo do zero possível? Então agora vocês vão ver um outro vídeo que vai ajudar vocês a construir um experimento um pouco melhor que minimize esse erro aqui que apareceu decorrente a cada liberação nossa sair com uma velocidade um pouquinho diferente. Como vocês observaram, na hora que a gente fez a análise dos resultados aqui do movimento retilíneo uniforme, a gente obteve uma variação nos nossos resultados para mesmos comprimentos, na hora de determinar o tempo, relativamente grande. Isso está diretamente relacionado com o fato da gente ter colocado o nosso primeiro sensor muito perto desse carro aqui, e na hora que a gente lança utilizando o equipamento que corresponde aqui ao eletroímã, empurrando esse outro ímã que tem aqui, você não tem controle. Cada vez que você apertar, você vai empurrar de uma forma. Por isso que os nossos tempos mudavam tanto. Então o ideal para poder evitar isso
Isso é uma fonte de erro, totalmente normal de ser analisado e repensado o experimento para poder minimizar essas fontes de erro. E vocês podem separar um pouco, colocar um pouco mais distante o sensor e analisar a posição até onde o eletroímon vai ter influência sobre o seu carrinho. Então, você vai colocar aqui em várias posições e vai analisar até aonde a posição que o seu eletroímon está empurrando o carrinho. Então, a partir daquela posição você pode colocar o sensor. E toda vez que for lançado o carrinho, você vai apertar e vai continuar segurando até o carrinho se afastar naquela posição onde você não tem mais interação. Então isso é uma forma de você diminuir o efeito do lançamento do carrinho. Toda vez que você lançar, se você colocar muito perto, você vai ter um resultado diferente, um movimento retilíneo de forma um pouco diferente, certo? Porque você vai lançar de maneiras diferentes. E isso vai causar um desvio grande dos seus resultados. Cada hora vai dar uma medida de tempo diferente, às vezes com uma diferença relativamente grande, considerável. Tá? Então era isso que a gente queria colocar no final, e que todos os experimentos podem ser repensados e melhorados. Não só esse, todos os outros. Então assim a gente finaliza o nosso experimento. E vocês estão convidados a assistirem outros vídeos nossos, deixar a sua opinião, sugestão, acessar o nosso site e também assistir o próximo vídeo, que vai estar relacionado com movimentos retilíneos, com o mesmo equipamento, só que agora com uma aceleração. Ou seja, quando você tem uma variação da velocidade com o tempo, mas especificamente essa aceleração vai ser constante. Então convido vocês a participarem e assistir nosso próximo vídeo.